você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. R$1 P Figueiredo. Alan conta. Aí depois vem. Não, é P Figueiredo BR1. Eu disse o seguinte há 2 dias atrás. Minhas fontes acabam de me informar que a bomba que eu disse que ia explodir na cabeça do Alexandre vinda do Congresso dos Estados Unidos realmente começa nessa semana. Talvez amanhã, que era para ser ontem. E realmente eu cheguei a ver uma versão ontem do que viria e houve algumas pequenas alterações e por isso que ainda não saiu. O preço da ditadura brasileira vai começar a ficar mais alto. E aí as pessoas não entenderam, né? Só para dar uma ideia, tá? Essa minha conta nova nessa rede social do Passarinho, que era do Passarinho Azul, agora é da Xuxa, esse post, essa conta nova, a minha conta nova tá com 3 dias. E ela tá com 81.400 seguidores. Eu espero bater 100 mil aí nos próximos dias. Se você me ajudar retweetando aí o programa, repostando, vai inclusive ajudar. Mas esse post teve quase 1 milhão de visualizações, 862 mil até agora. E aí, como as pessoas não entenderam, eu botei o outro tweet. Pode botar aí pra gente no João no Ar, que eu vou ler aqui. Esse aí mesmo. Não tem tic-tac por aqui. Todo o processo para sanção... muita gente fala, tic-tac, tic-tac. Eu falei, não tem tic-tac por aqui. Tudo que eu falei é o que é. Todo o processo para a sanção dos Estados Unidos ao governo brasileiro e agentes públicos que violem os direitos humanos tem etapas a serem seguidas. Não há mágica. A audiência pública sobre a situação do Brasil no último mês, vocês presenciaram, foi um marco fundamental. A audiência pública que eu estou falando aqui dentro do Congresso dos Estados Unidos. E aí, o que acontece disso? Bom, aí, o segundo passo é o que as fontes me disseram hoje que deve acontecer nessa semana. Eu mantenho que deve acontecer nessa semana, talvez hoje, talvez amanhã. Em seguida, do segundo passo, que basicamente vai ser, e precisa ser feito assim, que o Alexandre tenha a oportunidade de explicar se a versão que eu trouxe dos fatos, que a versão que nós trouxemos, o Alan também depois por escrito, a versão dos fatos que nós trouxemos, se ela está equivocada. Se tem jornalista censurado ou se não tem que dar a oportunidade de alguém... Ao contrário dele, que não dá a oportunidade do direito de defesa aos outros, os caras do Congresso americano falaram, não, a gente tem um processo que a gente segue aqui. Exato. Agora, a gente precisa ouvir o que o governo brasileiro tem a ser dito. Exato. A partir daí, eu digo no meu tweet, em seguida, teremos a produção de legislação específica aqui, que já nasce com enorme apoio. E claro, a eleição do Trump fará toda a diferença em tornar tudo mais rápido e fácil. Mas necessita destas etapas anteriores, porque amanhã o Trump é eleito. As pesquisas todas estão dando que o Trump vai ser eleito. Você conversa com as pessoas aqui nos Estados Unidos, o nego diz que é praticamente... tem que ter uma catástrofe para o Trump não ser eleito. Os democratas estão desesperados na CNN com as chances do Trump ser eleito. Certo? Certo. Só que, se ele se elege amanhã, não dá para eu virar pro Trump e falar assim, ô Trump, brotherzão, bloqueio, tira o visto aí do Alexandre, cara. Você tem que ter uma discussão nacional, você tem que ter uma discussão sobre o assunto. O Congresso, o Congresso, que é o parlamento, que é a casa... É um país sério. Isso é um país, essa porra não é Brasil. Exato. Né? Um processo de verdade aqui. Agora, o que eu digo é que o plano tem princípio, meio e fim. Digo no tweet. E eu nunca escondi do que se trata. Algo semelhante deve ser feito na Europa com a nova composição do Parlamento Europeu Conservador. Se o Brasil quer bancar tirano
que é bancar o Alexandre, um tirano que censura jornalista e parlamentar, prende velhinho e viola até mesmo a jurisdição dele, porque ele toma medidas contra indivíduos que... Eu tô falando dentro dos Estados Unidos. Eu tô falando protegido pela primeira emenda. Qualquer medida contra mim é fora da jurisdição do Alexandre de Moraes. Isso é o básico. Você não pode... Se ele acha que eu cometi um crime, eu cometi um crime fora da jurisdição dele. Eu tô sentado no Texas, pô. Então, quando ele viola a jurisdição dele e entra na jurisdição dos Estados Unidos contra residentes dos Estados Unidos ou indivíduos, muitas vezes até americanos... Jason Miller? Como foi com Jason Miller? Quando isso acontece, você testemunhou de perto, quando isso acontece, há uma violação de jurisdição com o objetivo de perseguição e violação de direitos humanos. Inclusive, agora que você falou na questão da Europa, você viu que o PT tá desesperado com as eleições na Europa também, né? Você viu isso? Claro que eles estão desesperados. Eles estão preocupados. Porque o que vai acontecer é o seguinte: quem são os 4 principais parceiros comerciais e diplomáticos do Brasil? Você tem, em primeiro lugar, a China, que não corre o risco, por enquanto, de ir para a direita. Né? É o único que não corre. Você tem Estados Unidos em segundo lugar. Em terceiro lugar, a Europa. E em quarto lugar, a Argentina. A Argentina já tá tudo certo. Então a Argentina tá com o Milei. A Europa, tá mudando. O Parlamento Europeu virou maioria de direita. Estados Unidos, contagem regressiva. Sim. Tá. Só sobrou a China. O que eles fizeram com o Bolsonaro, não foi isolar o Bolsonaro? Daqui a pouco o Brasil tá isolado. Esse aqui é o meu ponto. O Brasil tá isolado. Esse aqui é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte. Eu tô apostando aqui, e você só tem por enquanto a minha palavra. Aí você avalia, você que tá em casa avalia. Tudo que o Paulo Figueiredo falou aconteceu, sim ou não? Eu estou falando que vem uma bomba que é um questionamento formal sobre as violações de direitos humanos que estão acontecendo. E que isso vai determinar um projeto de lei que vai sancionar. Eu já vi o rascunho. Tá esperando a resposta do Alexandre para concluir o projeto. Vai sancionar o Brasil e os agentes públicos. E é por isso que a gente está separando o nome dos delegados da Polícia Federal que estão agindo. A gente quer chegar nos agentes que estão agindo com o Alexandre. Agora, há responsabilização também de Pacheco, também de Lira, também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que eu não sei, vive num apartamento aqui em Key Biscayne, na Flórida. Não sei se é dele ou se é de um amigo dele, porque esse pessoal gosta de... Mendes não tem um lugarzinho em Portugal também? Portugal, mas aí Portugal a gente tem que esperar o Chega formar o novo governo. O Parlamento Europeu? Para fazer sanção também a agentes públicos que violam a lei. Agora, essas sanções, eu lamento dizer, eu não quero ferrar o povo brasileiro, não. Mas tem que haver um preço. A ameaça que foi feita, isso diz a reportagem do Financial Times, a ameaça que foi feita pelo governo americano da administração Biden aos militares brasileiros, aos políticos brasileiros e aos funcionários públicos brasileiros era de que se houvesse contestação do processo eleitoral, o Brasil ia se tornar um pária. Uhum. Eu estou dizendo, eu estou avisando, você do establishment, você desse grupo que lê Estadão, a direita está voltando ao poder no mundo. Eu não faço parte de acordo nenhum. Esses acordos que vocês fizeram com Tarcísio, Bolsonaro, não sei quem, isso para mim não vale nada. Enquanto vocês continuarem violando os direitos humanos, eu vou continuar trabalhando para que o governo brasileiro e os agentes públicos brasileiros sofram sanções da comunidade internacional. E a pergunta é, quanto tempo... Existe um plano, e eu já falei, o meu plano está em curso. Não é, né? Não, tudo que eu disse pra você que eu ia fazer, eu fiz ou não fiz? E mais. Falei que passava pela, primeiro, conscientização da sociedade americana e da direita americana do que se passava no Brasil. Não tinha a menor ideia do que acontecia. Segundo, depois a gente ia ter que formalizar com o Congresso dos Estados Unidos o que estava acontecendo aqui para dar ciência formal. Foi cumprido. Agora vem a resposta, o direito de resposta ao Brasil, ao governo brasileiro. O Arthur Lira vai estar copiado. Rodrigo Pacheco vai estar copiado. Carmen Lúcia, a nova presidente do TSE, vai estar copiada. Barroso vão estar copiados.
Vão ter oportunidade de responder. Não é nada disso. Esse Paulo Figueiredo é um mentiroso. Tudo que ele tá falando é mentira. Alan dos Santos é mentiroso. Ludmilla é mentirosa. Michael Schellenberger é mentiroso. Eles vão ter oportunidade de fazer isso. E aí vem, efetivamente, o projeto de lei. E aí vem, é um projeto que já nasce com o apoio do Trump, que já nasce com o apoio do CPAC, e que não vai ser do dia para a noite. Eu nunca estou prometendo soluções mágicas. Eu sempre estou dizendo a vocês, é urgente ter paciência. Solução para o Brasil de curto prazo é parar de pensar no curto prazo. O Olavo falava. Exato. Eu estou pensando mas eu não sei se o Trump vai ser eleito. Sim, mas eu preciso construir as bases para quando ele tiver eleito, ele ter os recursos para agir. E para isso ele precisa da legislação. Uhum. Não, o próprio Olavo falava para mim, eu lembro, anos atrás, que eu tava meio que sonhando aí, não, agora o Brasil tá tudo certo, o Bolsonaro presidente, Trump presidente dos Estados Unidos, né, naquela época. O Olavo falou para mim, ó, você tá olhando agora, não vai acontecer, vai ter muita merda para vir ainda. Muita merda. Eu não acreditei na hora, para te falar a verdade. Mas agora pensando assim, eu achava... Hashtag Olavo tem razão. Eu achava que tinha solução... Nunca vou dizer que achei que tinha solução fácil, que eu entendo o que é comunismo, o que é a agenda dos caras. Nunca achei que ia ser fácil. Mas eu não achava que ia ser tão complexa como eu acho que vai acabar sendo no final. E o Olavo sempre soube. E eu não acreditei na hora, anos atrás. Agora eu tenho certeza que e não tem solução fácil mesmo. E rápida. A solução passa pelo que o Paulo falou, dessa conscientização, e que essa conscientização precisa ser transmitida de uma maneira cada vez mais profissional. Porque quem poderia se convencer apenas com um texto ou um vídeo mal feito, já está convencido. Quem a gente precisa alcançar agora é aquelas pessoas que, por causa de um estúdio desse aqui, passa a ouvir o que o Paulo está dizendo. Por isso que o Paulo está falando que vocês têm que assinar o site dele. Vocês não vão assinar para vocês. Vocês vão assinar para os outros, que você precisa convencer e que talvez você ainda não consiga, essa pessoa ainda está presa a um tipo de modelo, de imagem, uma questão estética mesmo, onde o profissionalismo ajuda essa pessoa a compreender melhor certas coisas. É um dever você assinar o trabalho do Paulo e fazer com que ele cresça cada vez mais. Porque com isso você chega naquelas pessoas que você não conseguiria chegar com um argumento de sentado numa mesa de jantar. Isso é evidente. O Pedro Bial falar, não, está se crescendo o consenso de que o STF fez isso, aquilo outro, porque a palavra do Pedro Bial no estúdio da Globo tem um certo peso maior para tua tia, o teu primo, tua prima que está em casa. Porque já não é o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo falando no cantinho da sala. É um estúdio de televisão, etc. Ainda tem isso, infelizmente, e não deixaremos de ter isso tão cedo.